Olá, meus amigos! É com alegria que estamos no ar com mais um programa, O Lenho Verde. Estamos completando quase um ano e é muito feliz para nós, é muito gratificante ver que o Lenho Verde está tocando corações. Temos recebido alguns e-mails nos parabenizando pelo programa e por essa iniciativa de levar a você o que é a doutrina espírita. Nós, deste programa, temos a intenção de levar o espiritismo de uma maneira comum, de uma maneira simples, de uma maneira bem objetiva, para não falsear a doutrina espírita. Todos os nossos convidados são tarefeiros da doutrina, são trabalhadores da doutrina, estão aí, vamos dizer assim, se esforçando, dedicando um pouquinho do seu tempo para levar a boa palavra. Não somos profissionais de televisão, mas estamos aqui com muito amor, com bastante dedicação e estudo. A nossa irmã Terezinha aceitou nosso convite. Para ela é um desafio, porque ela não gosta muito de falar assim, né, Tere? Mas aceitou colaborar conosco e é um prazer tê-la aqui, Tere. Que bom que você veio. Pois é. Olá, Josiane. Olá aos nossos companheiros deste momento tão importante para nós. Eu agradeço o convite, agradeço a confiança em mim depositada e vamos então passar mais algum ensinamento para nós, para vocês que nos acompanham, dessa nossa doutrina maravilhosa. Porque quando a gente passa, na verdade a gente estuda também e aprende muito, né? A gente pensa, eu vim passar o conhecimento. Na verdade a gente aprende cada vez, né? A doutrina é maravilhosa, né? A gente está aprendendo junto. E sempre, né? Bom, Tere, vamos anunciar o que a gente tem para hoje, né? Hoje nós separamos o capítulo 22, Não Separeis o que Deus Juntou. Terezinha trouxe para nós um pouco do estudo dela, né? Do que ela estudou, o que ela já vivenciou até hoje desse evangelho. Não é a primeira vez que ela lê esse capítulo, né? Como todos nós, né? Terezinha, esse capítulo, né? O que ele tem de tão importante dentro da doutrina espírita? O capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não separeis o que Deus juntou. Então vamos comentar sobre a indissolubilidade do casamento e o divórcio. Então nós temos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Os fariseus também vieram até Jesus para tentá-lo e lhe disseram: é permitido a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo que seja? Ele lhes respondeu: não lestes que aquele que criou o homem, criou-os desde o princípio macho e fêmea, e que disse: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? E assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que o homem não separe, o que Deus juntou. E eles retrucaram: mas então por que Moisés ordenou que se desse carta de divórcio à mulher e que se a repudiasse? Ele lhes respondeu: é por causa da dureza de vosso coração que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas não foi assim desde o princípio. E também vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for em caso de adultério, e desposar uma outra, comete adultério. E que se aquele desposar a mulher de um outro houver repudiado, também comete adultério. Encontramos em Mateus, no versículo 3 a 9. Então nós vemos aqui que Jesus foi questionado sobre a carta de divórcio instituída por Moisés. E Jesus defende, então, como hoje no Espiritismo, quando estudamos, também encontramos, que o divórcio, ele existe e ele é válido em certos momentos da vida de um casal,
O Espiritismo defende a família, o amor entre o casal, a vida de um casal, essa união, que ela tenha muito amor, muita compreensão e que se faça um esforço diário para manter essa fidelidade e essa felicidade conjugal. Mas quando não existe, é onde Moisés coloca esta carta de divórcio, para que se tenha essa liberdade, para que a mulher, quando ela está separada, quando ela está divorciada, ela possa constituir uma nova família. E o homem também. E não uma família paralela, uma família, uma união ilegal. Sim. É uma união legal com os mesmos direitos. O Espiritismo pensa também na segurança de toda a família e dos filhos desse casamento. Então aí entra a carta de divórcio de Moisés, na época de Moisés, e até os nossos dias hoje, o divórcio. Porque Jesus faz essa citação, ele diz, ouviste o que foi dito, ele cita Moisés. Ele está dizendo o seguinte, que quem trai é o que está errado. E que quando você casa sem amor, sem a sua vontade, é forçado algum tipo de casamento, naturalmente existe a traição. Então o que Jesus está querendo dizer é que é para ser uma união de almas, né, Terezinha? Uma união de almas, né? É afeição mútua. Isso já é a lei natural, já é a lei de Deus. Porque Deus é amor, não é, Tere? Deus é amor. Então, é a lei natural. Quem ama está se unindo, não tem como separar, né? É a lei que não vai mudar nunca. O que muda são a lei dos homens. Então nós temos a lei civil em cada país, né, em cada lugar, dependendo da tradição, dependendo da cultura, né, da evolução, existe essa lei. Nós temos então a nossa lei civil. É interessante, né, Terezinha, que em alguns países é mais importante a cerimônia religiosa, né, o casamento religioso. Para outros, o mais importante é o casamento no civil, né? No caso do Brasil, para a nossa pátria, o mais importante é o casamento no civil. Mas as pessoas casam no religioso conforme a sua crença, né? Conforme a sua crença, né? Conforme o segmento religioso. Mas é uma cerimônia religiosa. Seria assim, uma apresentação do novo casal à sociedade, aos convidados, aos padrinhos. Mas, na verdade, para a segurança da família, a maneira legal do casamento é o casamento no civil. Porque para muitos é importante só essa questão, porque tem pessoas que se amam tanto que não dão muita importância para a legalidade no papel e tal. Mas ela quer o casamento religioso, ela quer uma bênção. Né? Ela quer que Deus una, né? Representando Deus, aquela religião, né? Ela quer que una. Eu vi aqui, Terezinha, no Livro dos Espíritos, uma questão sobre casamento, né? A questão 695. Será contrária à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres? Veja que Kardec pergunta isso em 1857. Então, estamos contextualizando hoje. E os Espíritos respondem, é um progresso na marcha da humanidade. O que dá para a gente entender com isso? Que esse livro veio antes desse, né? Sim. É muito interessante a gente sempre saber isso. O Livro dos Espíritos veio primeiro que o Evangelho. Então veja que aqui eles dizem que é um progresso. E ali Jesus reforça a questão do casamento. Esse casamento, essa união legal, ela representa um progresso para a humanidade. Porque, segundo a orientação dos Espíritos, eles nos dizem que se não existir mais este casamento, essa união legal, nós estaríamos regredindo. Voltaríamos, inclusive, à vida animal. Sim. Orientação dos Espíritos. Exato, a questão 696, eles falam que é uma regressão. Eles veem como uma regressão. Porque, na verdade, esse casamento, essa legalidade do casamento, ele dá essa segurança para os filhos, para a família. Sim. Né? Ele dá uma certa disciplina para as pessoas seguir, para fazer um esforço para que essa união vá adiante.
que solidifique. Ali começa aquele núcleo, né, familiar, que nós vemos que é respeitada, né, pela religião, pela ciência, pela filosofia. Esse núcleo familiar sempre foi respeitado por esses centros tão importantes em nossas vidas, né, que é o científico, o religioso, né, e o filosófico. Cada um acredita mais em um, mais em outro, mas ele é respeitável. E ele começa com o casamento. Sim, quando forma esse núcleo familiar, nós acreditamos assim que esse núcleo é abençoado. Ele nasce já com a bênção de Deus. Por quê? Porque ali vai reinar a lei do amor, a lei de Deus. Então muitas pessoas se consideram casados também porque também simplesmente assinaram aquele contrato de casamento. Não, o casamento é aquele do dia a dia, aquela cumplicidade, aquela cooperação, né, aquele desenvolvimento de casal, de filhos. Eu conheço casais que vivem tão bem juntos e que não pensam em casar no papel, né? E tem gente que os critica, que não consegue entender vamos dizer assim, a decisão deles, né? A decisão deles de não legalizar no papel, né? Você veja como isso é importante para uns e para outros não, né? É uma questão de opinião, né? A pessoa, ela se sente bem, ela se sente segura, porque para ela o mais importante nessa relação entre o casal é o amor que existe. Então é o que a gente ouve, realmente é isso. Não é o papel assinado que vai aumentar o nosso amor. Eu também concordo. Não, mas vai dar segurança. E a gente pensa muito na família e nos filhos. A gente deve pensar. É interessante esse que a gente está levantando, porque nós estamos colocando aqui o que a doutrina vem nos ensinar. E Terezinha, para o Espiritismo, né, tirando essas duas obras, o casamento é importante e ele precisa da questão religiosa ou não? Na verdade, para o Espiritismo, o casamento é importante. Ele não precisa dessa parte ritualística. Na verdade, o Espiritismo não tem. Então, nós não temos uma cerimônia religiosa para o casamento, para essa união dos casais. Então, aí deixa de ter essa importância para o Espiritismo. A parte do ritual, aquela parte daquela satisfação para a sociedade, daqueles convidados. Então, isso para o Espiritismo não tem importância. O importante é essa união verdadeira, né? Essa afeição mútua entre o casal para a formação desse núcleo familiar que você citou. Entendi. Então, só para o público de casa compreender, o Espiritismo ele não tem rituais. Inclusive, nós já fizemos programas aqui sobre isso, né? Da questão religiosa do Espiritismo, porque ele não tem sacramentos. Então, para o Espiritismo, o importante é a união de almas e aquele país onde você vive, no nosso caso, o registro civil. Sim. Né? Então, mas existem espíritas que querem uma bênção. Porque o Espiritismo sendo um aspecto religioso de me ligar com Deus, muitas pessoas elas precisam, né, de alguém para abençoar. Então é comum até alguém chamar alguém, dá para você fazer uma palestra no meu casamento. E isso já está acontecendo, apesar de muitos aí serem contra, né? Mas a gente não pode ir contra a vontade das pessoas, né, Terezinha? Não vai, porque você não considera uma ritualística. Exato, né? Exato. É alguém do teu segmento que você tem como religião. É alguém que vai falar, vai conversar sobre o compromisso que estão assumindo naquele momento. Exato. Então é válido se a pessoa quer, mas isso não vai colocar no Espiritismo um ritualismo. Então, não, eu me casei no Espiritismo. Isso. Assim não existe. É isso que a gente gostaria de deixar claro, até porque muitas pessoas nos perguntam, até nos criticam com relação a isso, e a gente tem esse espaço para abrir, né, para o telespectador. E Terezinha, quando a gente fala em amor verdadeiro, né, o que seria esse amor verdadeiro? Para que o público compreenda assim, que nós não estamos querendo romper nada. Não, muito pelo contrário, né? O Espiritismo ele quer manter os casais juntos, mas acontece
Então, falando sobre o amor verdadeiro, não existe uma receita para um casamento perfeito, não existe uma receita de um amor verdadeiro. O que existe, na verdade, são encontros de almas. Mesmo aqui, nesse nosso mundo imperfeito, com as nossas imperfeições, existe um encontro de almas. Então, seria um amor devotado, um amor sem egoísmo nenhum, um amor que quer só oferecer, não quer pedir. Dedicar, né? Uma união, um casamento de dedicação, né? Então, até me lembra uma história, um mestre conversava com seus alunos sobre o casamento e sobre o amor verdadeiro. Então, ele estava explicando e falando sobre o que ele tinha conhecimento de um amor verdadeiro. E ele lembrou, então, desse caso de um casal que estava junto há 55 anos. E numa certa manhã, a esposa, ao levantar, sofreu uma parada cardíaca e não teve volta. E ele, então, ficou desesperado, perdeu aquela companheira de 55 anos. Então, ele teve aqueles momentos de choro, né? Quase inconformado. Mas, com o passar do dia, com aquela preocupação, aquelas preparações todas, os filhos ampararam muito, conversaram muito. E quando chegou a hora do sepultamento, ele demonstrava assim uma tranquilidade, até um certo sorriso, uma paz. E um dos filhos então chegou nele e perguntou: papai, o senhor está bem? Né? Está tentando se conformar com a situação? Ele disse: meu filho, depois de 55 anos juntos, foram tantos os nossos momentos, as nossas provações, as nossas dificuldades, mas o nosso amor, o nosso companheirismo venceu tudo isso. E hoje eu te digo que eu estou feliz. O filho ficou espantado. Feliz, papai? Ele disse: estou feliz. Porque ela partindo hoje, ela não vai sofrer o que eu estou sofrendo, pela perda que eu estou tendo no dia de hoje. Então ela vai antes e eu sofro essa perda, esta saudade, mas ela não vai passar porque eu estou passando hoje. Então ele demonstrou assim um amor sem egoísmo nenhum. Ele estava feliz por ela, porque ela não sofreria a sua falta. Isso é uma história de um amor muito grande, um amor bonito, um amor verdadeiro. Um amor de entrega, né? Entrega, de respeito, é muito difícil. De compreensão, porque normalmente, né, as pessoas acabam se desesperando em momentos de dor e ele teve essa serenidade difícil de ter, né? As primeiras horas, assim, né, daquela surpresa, aquele baque, mas né? Depois ele pensando, né, e vendo o que ele estava sentindo com a perda, ele deixou todo o egoísmo de lado. Antes eu vou sofrer e ela não vai passar por isso. Olha só. Grandiosidade do amor. Que bacana, né? Eu vi aqui, Terezinha, para o público, na Revista Espírita de 1862, há um artigo dizendo que no mundo superiores não há casamentos. E aí a gente fica pensando, né? Jesus falou em dureza de coração, falou em amor verdadeiro, mas nos mundos superiores, por que não tem casamento, Terezinha? Voltamos lá à lei divina, né? Que é a lei do amor. Então, nos mundos superiores, nós não temos mais essa matéria, né? Essa matéria pesada, né? Que nos reveste. Então lá se dá o verdadeiro encontro de almas. Então é aquele amor sublime, não existe mais nada de material em mundos mais evoluídos, né? Um dia chegaremos lá. Eles falam em superiores, né? Mundos superiores. Então lá existe somente esse sentimento nobre, o amor. Então se dá o encontro de almas, sim. Olha só que bonito isso. É muito bom a gente saber que nós estamos caminhando para isso. Porque você veja que na questão 695, os espíritos estão falando que é um progresso para a humanidade. Isso no ano de 1857.
Então você veja que Jesus fala que é importante, Moisés fala que é importante, Jesus reforça que é importante e o Espiritismo também vem e reforça que é importante. Porque senão seria um atraso para nós estaríamos muito assim, ainda muitos livres, muito sem... Você veja que foram formando, né? Quanto tempo será que existe a questão casamento? Mas veja que lá Moisés, lá atrás, já incentivava as famílias, né? A aumentar as famílias. Então, é importante o casamento? Sim, ele é importante. O divórcio é permitido? Sim, ele é permitido, desde que o casal não tenha mais condições psicológicas e físicas de ficarem juntos. Nós estamos falando de financeira, né, Terezinha? Porque tem gente que se separa só porque ficou pobre. É verdade. Dentro do Espiritismo, nós temos assim, como nós temos todas as profissões, nós temos advogados, especialistas, né, em casais. Então, o que acontece é que esses casais, eles são chamados para uma conversa e depois de uma preleção de 10, 20 minutos, onde o advogado coloca todo esse lado da responsabilidade assumida, da importância da família, né, do amor mútuo, o respeito. Ele coloca também a prece, ele coloca Deus na vida dessa família, dentro das suas casas. Então, a doutrina espírita, ela busca recursos para que esses casais se mantenham juntos. Né? E quando vê que realmente não existe mais o amor, porque nós temos que partir do princípio que, se existir o amor verdadeiro, dificilmente se chegará nessa situação de um divórcio. O amor, ele não vai acabar, mas isso é o amor, o encontro de almas, né? Como já falamos. É diferente da paixão, né? Diferente da paixão que vai terminar. Existem erros, existem casamentos que não deveriam ter acontecido. Existe. Porque nós cometemos erros em todas as áreas, então nós cometemos também nessa união, né? Os casais também cometem erros. Então, depois que são chamados, conversam, tentam, não existe, então aí é que entra o Espiritismo, que ele aceita, né? Não é assim que ele batalhe, que ele seja a favor, não, ele não é a favor do divórcio. Ele é a favor do amor, da família, de todos juntos. A favor do amor. Isso. Mas o Espiritismo aceita e explica de uma maneira racional por quê. Então seria para os casais iniciar uma nova vida, ter essa chance de maneira legal. Da maneira, vamos dizer assim, adulta, né? De compreender que você está iniciando uma nova etapa na sua vida. Uma nova etapa. Uma nova, vamos dizer assim... E assim, quem ama supera a dificuldade. Sim. Né? Quem ama supera as besteiras, supera os erros cometidos, né? O amor verdadeiro perdoa. E quem ama verdadeiramente, né? Não trai, não engana, né? Não machuca. Quem ama verdadeiramente, né? Não comete nenhum erro para aquele que ama. Então veja que Jesus, lá atrás, ele já diz isso, né? A menos que haja traição, né? Então você veja que, porque quem ama, então se traiu é porque não ama. Se machucou é porque não ama. Que quem ama cuida, quem ama educa, quem ama tá do lado, quem ama dá o ombro, quem ama abraça, protege, né? Fica do lado, mas diz assim, você tá errado, eu tô do teu lado, mas nesse caso você tá errado, vamos corrigir isso aqui. É diferente de passar a mão na cabeça, né, Terezinha? Bem diferente, né? Você não pode ser conivente com a situação. Às vezes o cônjuge erra, faz uma coisa errada, prejudica um outro, aí vem, pois não, tudo bem, vou ficar do teu lado, só que assim, você tá errado, vamos corrigir isso. Por isso o casamento é o trabalho do dia a dia, né? Emmanuel então compara o casamento com uma formatura. Então o estudante chega ao dia da formatura, então é a coroação daquele esforço todo de 4, 5, 6 anos de faculdade, né? Então ele está concluindo um curso superior. Só que aquele dia é o dia da festa, é o dia da formatura. Na verdade, a partir dali é que vai começar a sua profissão, né? A profissão que ele abraçou.
Então, a partir dali que ele vai ter que batalhar, que estudar, que conquistar o seu lugar dentro do campo escolhido. E no casamento também. Então hoje é o casamento. Na verdade, aquele dia é o dia da festa, da comemoração, né, daquele tempo de preparação. O casamento começa no dia seguinte. Dali para frente é que vem, né? Cultivar aquele amor, aquela relação. Até porque é um papel novo que a pessoa assume, né? Porque existe ali o período do namoro, existe o período do noivado, existe esse período de conhecimento, onde o casal ele vê realmente se é o que ele quer, né? E quando a gente fala hoje em dia, claro, né, estamos mais adiantados e os namoros são mais longos, os noivados são mais longos e às vezes os casais até moram juntos antes de casar para ver se é aquilo mesmo. Mas a questão em si, que toda a gente está redundando aqui, chega sempre e bate no amor. Terezinha, eu quero agradecer mais uma vez a tua dedicação, né, o teu esforço, porque eu sei que você é uma pessoa bem ocupada, né, tem netinhos para cuidar, né? Ajuda a cuidar os netinhos. Eu quero agradecer que você veio aqui, falou com a gente, e quero agradecer você que está em casa, né, por prestigiar o nosso programa. Nós temos uma colaboradora que nos ensinou a dar palestra, né, a Elisa Neves Cortes, e ela diz assim: se você atingir um coração, você ganhou o mês inteiro. Então, o nosso objetivo aqui da televisão, né, da Joinville das Flores, da Terezinha, meu e dos nossos outros convidados, é levar você um pouco desse amor para que a gente ganhe um mês de salvação. Que você se sinta bem e que, se você quiser consultar, né, procura o Livro dos Espíritos, o livro do Evangelho, capítulo 22, que você vai ter muita coisa ali para solucionar suas dúvidas com relação ao casamento. Pessoal, muito obrigada, até o nosso próximo encontro.